Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da aula 1 no nosso curso de Exu na Umbanda, na nossa plataforma da Umbanda Grátis. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a origem cultural do Orixá Exu. Existem muitas maneiras da gente abordar o mistério Exu. A gente pode falar sobre o Orixá Exu, a divindade, o trono e as entidades Exu. As entidades Exu são as entidades que a gente vê na nossa amada Umbanda. Para falar sobre as entidades Exu, a gente precisa entender e falar sobre o Orixá Exu, porque não sendo coincidência, é ele quem dá sustentação e ampara as entidades Exus que atuam na nossa Umbanda. Não sendo coincidência, por isso as entidades têm o mesmo nome do Orixá, o qual os sustenta. Bom, para a gente falar sobre o Orixá Exu, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, na época do tráfico de escravos. Naquela época, os europeus iam para a África, compravam negros e os vendiam para serem escravizados no Brasil e em diversos lugares do mundo. E dessa maneira saiu da África para o Brasil, culturalmente falando, o culto ao orixá. Culturalmente falando, porque na espiritualidade o orixá Exu sempre existiu. Exu está em todos os lugares. Mas para que a gente tenha essa movimentação de conhecimento, essa movimentação de culturas, é preciso que isso aconteça no plano material. Então a vinda desses escravos para o Brasil foi que trouxeram esses cultos, o culto aos orixás para cá, para o nosso país. No continente africano, gente, um continente bem vasto, gigantesco, a gente consegue identificar na cultura Nagô, na época falava a língua Yorubá, hoje conhecida como atual Nigéria, lá a gente consegue identificar o culto aos orixás, onde a gente tem maior influência na nossa religião com os orixás. A nossa religião ela também sofre, ela tem, aliás, não sofre, mas ela tem uma influência muito grande da cultura de Angola. Ela não pratica o culto ao orixá, lá eles cultuam inquices, mas a gente consegue identificar a influência de Angola através de muito da gira dos pretos velhos, onde eles se referem a Deus sendo chamados como Zambi, e na cultura Nagô a gente identifica o nosso Deus, o grande Deus, nosso Criador, através do nome Olorum. São apenas nomes, mas culturalmente falando isso tem uma grande influência. Havia na cultura Nagô, na atual Nigéria, diversas cidades. Essas cidades eram também conhecidas como nações. E na África, cada nação ela tinha o culto a seu orixá específico. Digamos assim, na cultura de Irê, a gente tinha o culto a Ogum. Na cultura de Oió, a gente tinha o culto a Xangô. Na cultura de Ijexá, a gente tinha o culto a Oxum. E a gente está mais acostumado a ouvir na nação de Queto o culto a Oxóssi. Nessas nações, cada uma tinha um culto ao seu orixá específico. Em cada nação, o seu culto, como por exemplo a nação Queto tinha o culto a Oxóssi. Quando a gente entra para estudar o Candomblé, o Candomblé ele é uma religião brasileira, mas que tem a sua matriz africana, ou seja, foi criado por influências e pessoas que vieram de lá da África e começaram a cultuar os seus orixás em conjunto aqui, na época da escravidão. A gente consegue identificar, por exemplo, um Candomblé de Queto. A gente escuta muito falar, o Candomblé de meu Candomblé, a minha casa de Candomblé de Queto. O que isso significa? É uma casa de Candomblé, a maneira Queto de cultuar os orixás.
né? Quando a gente vai na nação Queto, na África, a gente tem o culto ao orixá Oxóssi. Mas quando a gente vai numa casa de candomblé de Queto, a gente vê uma maneira Queto de cultuar todos os orixás. Mas uma única coisa, né? Apesar de nas nações, cada uma ter, a gente consegue identificar a origem de cada culto de cada orixá, como eu passei, cada nação com o seu orixá. Mas existia uma peculiaridade muito grande em todas essas nações sobre o orixá Exu, que todas elas, independente de cultuar o seu orixá de origem, elas cultuavam também o orixá Exu. Por exemplo, a nação de Irê cultuava o orixá Ogum e também o orixá Exu. Então o orixá Exu, ele é o único orixá que a gente não consegue identificar a origem, de qual nação surgiu o seu culto, né? E isso é muito interessante, porque Exu ele está presente desde sempre. E o culto ele sempre foi cultuado, ele sempre foi ritualizado, ele sempre foi oferendado. E a gente não consegue ver o início de onde isso partiu na história religiosa, na religião africana, nas outras religiões, enfim. Os ensinamentos, né, sobre esses orixás, naquela época, eles eram feitos através de mitos e lendas. Né? Não existia uma colocação por escrito, né, dos fundamentos ou de como deveria ser feito os cultos. Os cultos todos os ensinamentos eram dados através de mitos e lendas. E para isso a gente precisa entender, para a gente iniciar esse estudo, a gente precisa entender o que é um mito. Um mito, gente, ele está muito longe de ser uma verdade, tá? Um mito não é uma verdade absoluta, ele nunca aconteceu no tempo ou espaço. O objetivo de um mito é nos dar um ensinamento, nos passar um ensinamento sobre algo que nunca aconteceu, né? Nos dar um ensinamento do que não pode ser explicado, é explicável e inexplicável, né? Mas tem o maior mitólogo da história, Joseph Campbell, ele fala de uma forma muito interessante, que o problema de um mito religioso é que a metade da população acha que o mito é uma verdade, né? Acha que é um fato, digamos assim, um fato ocorrido. E a outra metade acha que é uma mentira. E na verdade isso não é o objetivo. O mito ele é só uma alegoria textual, né? Uma coisa que a gente conhece muito como metáfora, né? A gente entende muito isso. Através de alegorias textuais e metáforas, ele nos passa um ensinamento do que de como surgiram as coisas, né? A origem das coisas. Na religião judaico-cristã, por exemplo, a gente tem o mito da criação, né? O mito de Adão e Eva, onde é uma forma de nos ensinar a origem de tudo e a origem das coisas, né? A origem do princípio feminino, o princípio masculino e a origem da vida, né? Da humanidade. Não são nem mentiras e nem fatos, são apenas relatos, né? Com o objetivo de nos passar um ensinamento sobre algo. Dessa mesma forma é a grande religião Nagô, das culturas Nagô, né? Onde elas nos passam através dos mitos os ensinamentos de quem são, né, os orixás. Então, para a gente conseguir estudar o nosso orixá Exu, que é quem sustenta as entidades Exus da nossa Umbanda, a gente vai fazer o estudo nos próximos vídeos de alguns mitos, onde a gente vai conseguir, após o relato dos mitos, a gente vai identificar alguns pontos que a gente vai conseguir extrair dali os ensinamentos que a gente precisa de uma forma pontual para a gente seguir a nossa religião, entender o fundamento desse orixá, de qual forma ele atua, né? Nos dando segurança, né? Amparando todas as entidades que se convertem à luz, as entidades que estão em constante evolução e nos ajudando no nosso processo também de evolução espiritual, nos protegendo das nossas energias negativas nos quais nós geramos com a nossa mente humana e também nos protegendo das energias externas os quais tentam nos atacar.
enfim, o papel, né, o fundamento desse orixá e o papel de tamanha importância que ele exerce na grande espiritualidade do nosso grande astral. Tá ok, gente? Eu espero vocês no próximo vídeo para que a gente possa começar e dar início, né, a esse estudo nesses grandes mitos. Um abraço a todos, que Pai Oxalá esteja com todos nós, que assim seja. Um abraço, graças a Deus.